paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos e irmãos. É com grande alegria que mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor. E hoje nós vamos continuar falando sobre a vida do profeta Samuel. Então aqui no capítulo 16 de 1 Samuel diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite, vem enviar-te a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tem provido de um rei. Então, o Senhor falou com Samuel, perguntou para ele até quando que ele iria ter dó de Saul, pena de Saul. Samuel estava tendo pena de Saul. Samuel estava com dificuldade para abrir mão, deixar de ter dó daquele a quem o Senhor tinha rejeitado. Samuel estava com dificuldade porque Samuel amava Saul. E o Senhor questionou, o Senhor perguntou para ele até quando ele iria ter dó de Saul. Até quando ele iria ter dó daquele que o Senhor tinha rejeitado, né? E aqui o Senhor mandou ele, né, sabendo do coração, daquela preocupação que Samuel tinha, daquele sentimento que ele tinha por Saul. O Senhor deu uma ordem para ele, disse para ele lá na casa de Jessé o belemita, que dentre os filhos de Jessé tinha escolhido tinha provido de um dos filhos dele para ser o rei no lugar de Saul. E quando o Senhor deu essa ordem para Samuel, Samuel temeu. Samuel temeu e disse para o Senhor que se Saul soubesse que ele estava indo para ungir outro no lugar dele, Saul iria matar ele. E o Senhor disse para ele não, que era para ele tomar uma bezerra das vacas que estava nas mãos dele e dizer que tinha ido para a casa de Jessé para sacrificar ao Senhor. E era para ele convidar Jessé, os filhos de Jessé, para o sacrifício, e lá o Senhor iria dizer para ele o que ele tinha que fazer. Então Samuel foi para Belém. Quando chegou em Belém, os anciãos daquela cidade foram recepcionar Samuel temerosos, tremendo, porque eles tinham muito respeito, muita reverência pelo profeta, o homem de Deus. Então eles estavam temendo. Eles perguntaram para Samuel se era de paz a vinda de Samuel ali naquela cidade. Samuel disse para eles que era de paz. Então, quem sabe eles estavam temendo algum recado de Deus, alguma correção. Com certeza, quem sabe aqueles homens estavam temendo isso. E a Bíblia nos fala que Samuel convidou Jessé e os filhos de Jessé e os santificou ao Senhor. Convidou eles para quê? Para o sacrifício. E lá, com certeza, Jessé ficou sabendo qual que seria a ida de Samuel. Com certeza, Samuel revelou para eles que tinha ido ali para ungir que iria ser o futuro rei de Israel. E a Bíblia nos fala que ali naquela reunião, quando Samuel viu Eliabe, todos os que estavam ali acreditaram que Eliabe era ungido, escolhido de Deus para reinar em Israel. E todos disseram: certamente estamos perante o ungido do Senhor, né? Mas o Senhor repreendeu Samuel ali naquele momento e disse para ele uma palavra. Aqui no versículo 7, o Senhor disse para Samuel: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, o Senhor repreendeu ali Samuel e disse para ele que não era para ele olhar para a grandeza e nem a estatura. O Senhor viu que Samuel estava olhando para a grandeza de Eliabe, para a estatura de Eliabe. E o Senhor disse para ele que tinha rejeitado, né, a grandeza e a estatura, que não era aquilo, não era para ele olhar como para a grandeza e nem para a estatura, porque o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor já falou logo ali com Samuel. Então, naquele momento, Samuel
já não quis mais olhar para os outros filhos e pensar, né, que era aquele. Então, Jessé trouxe até Samuel, depois, primeiro ele trouxe Eliabe, depois ele trouxe Abinadab, fez passar. Samuel disse não para ele. Com certeza, quando Samuel disse não para ele, Samuel estava dizendo: a sua escolha não é a escolha do Senhor. O Senhor está rejeitando, Jessé, a sua escolha. O Senhor está rejeitando, Jessé, aquele que você chamou. O Senhor rejeitou as escolhas. O Senhor rejeitou aqueles que Jessé escolheu, aqueles que Jessé convidou, aqueles que Jessé chamou. O Senhor não vê como o homem vê. Jessé chamou aqueles a quem ele acreditava que podia ser o escolhido de Deus. Mas o Senhor rejeitou as escolhas de Jessé. O Senhor disse não para as escolhas de Jessé. O Senhor disse não. Então Jessé também trouxe Samar, fez passar diante de Samuel. Mas Samuel disse: não, não é nenhum desses. Samuel, naquele momento, estava ali vendo com os olhos espirituais. Samuel deixou de ver como o homem vê, já estava vendo com os olhos espirituais. E o Senhor tinha capacitado Samuel para essa escolha. Depois que o Senhor corrigiu ali, repreendeu Samuel. Então, ali, Jessé fez passar diante de Samuel todos os filhos dele. Todos os filhos dele. Mas Samuel disse para ele que o Senhor não tinha escolhido nenhum daqueles. A Bíblia nos fala que Samuel perguntou para Jessé se não tinha mais, se já tinha acabado os moços. E aí ele disse: o menor estava no campo, estava faltando só o menor que estava no campo, apacentando as ovelhas. Samuel disse para ele que era para ele mandar chamar o menor, que eles não iriam se assentar à mesa enquanto ele não chegasse. Então, o menor, aquele quem o homem não escolheu, aquele a quem Jessé não apostou, não chamou, não convidou para o sacrifício, foi o que o Senhor escolheu. O escolhido do Senhor foi aquele que não teve o convite, aquele que não foi chamado, aquele que foi menosprezado, aquele que foi rejeitado. Então Samuel fez o convite para o menor. Samuel disse para Jessé que não iria se assentar à mesa, ninguém iria se assentar à mesa enquanto Davi não chegasse. Samuel deu ordem, a mesa estava ali posta, o alimento já estava à mesa, o banquete, a comida estava lá, mas só iria se alimentar, só iria participar daquele banquete quando o escolhido de Deus chegasse. Então mandaram chamar Davi, e Davi veio, e Samuel ungiu ele, e a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então é isso que eu quero dizer para você. Samuel foi um homem que teve um brilhante trabalho aqui na terra, um homem que executou a tarefa do Senhor com excelência, um homem que deu ouvido à voz de Deus, um homem que estava atento às escolhas do Senhor. Então Samuel aprendeu naquele dia, Samuel aprendeu que ele não deveria apontar para as pessoas por causa da aparência, por causa da grandeza. Samuel com certeza foi uma lição para ele naquele dia, e Samuel disse não para Jessé. Jessé estava apresentando diante de Samuel as escolhas dele, mas Samuel disse não. E o que estava aqui pensando que quando Deus chamou Samuel para ir ungir Saul, não teve tanto obstáculo, não teve dificuldade. Saul foi ao encontro de Samuel por causa dos interesses
do pai dele. E Samuel, quando viu Saul, Samuel foi revelado por Deus que era aquele homem que o Senhor tinha escolhido para ser o quê? O chefe sobre o povo do Senhor. Mas quando foi para escolher, quando foi para ungir o homem segundo o coração de Deus, Samuel teve obstáculos, Samuel teve dificuldade. Foram colocadas pessoas na frente dele, pessoas ali apresentadas diante dele segundo a sua grandeza, segundo a sua aparência. E Samuel disse não, 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 não e não. Samuel disse para Jessé que o Senhor estava o quê? Rejeitando as escolhas de Jessé, rejeitando as escolhas do homem, rejeitando aquele que o homem acreditava. O homem viu que a aparência, a grandeza, Deus vê o que? O coração. O que Jessé não conseguia ver, o Senhor também mostrou ali para Jessé, que o Senhor estava vendo o coração. Jessé estava vendo a grandeza, a aparência, a estatura. Deus não vê isso. Deus rejeita a estatura, a grandeza, a aparência. Deus vê o coração. Então esse foi o ministério de Samuel aqui na terra. Foi um grande homem de Deus. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Amém?